close till I get up. Time is barely on our side. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui com vocês, estava com saudades, emendei algumas viagens, alguns congressos, inclusive diretamente de Harvard, Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, onde eu fui palestrar, fui falar sobre endolaser, quer dizer, eu fui falar sobre harmonização corporal, técnicas associadas em tecnologias injetáveis. E claro que uma das minhas tecnologias de escolha foi o endolaser. Afinal de contas, eu já publiquei 2 artigos científicos, inclusive referenciando uma técnica sobre harmonização corporal, TVT, técnica de vetorização térmica, onde a gente estuda vetores que vão potencializar os seus resultados. E claro que esse artigo científico ele traz também uma referência onde a gente associa técnicas de endolaser junto com injetáveis. Injetáveis que vão potencializar os seus resultados. Eu já tive aqui também, já fiz um release sobre um podcast onde a gente fala do endolifting, que é a associação de bioestimuladores de colágeno, o Sculptra, né, o poliarilático, junto com o endolaser, e tem uma eficiência de 94%. Atenção! Se você está aí fazendo endolaser e que você quer promover um resultado de até 94% de beleza, eficácia e satisfação do seu cliente, você pode associar essa técnica já publicada e referenciada para você duplicar com eficiência. E foi muito legal essa minha viagem para Boston, em Harvard e na Universidade de Wellesley, onde a gente fez um cadáver lab de 2 dias e a minha bancada foi de tecnologia. E a gente fez, né, endolaser e ultrassom microfocado. Foi muito bacana. Inclusive, fui convocada para 2022, 2024, que já aconteceu em outubro, e eu já fui convocada para 2025. Então, estarei com vocês no OTB, que é um MBA em Health and Aesthetic, que profissionais aqui do Centro-Oeste estão promovendo. A Sasha e a Ana Carolina, que são as promotoras, as estrelas deste evento, junto com o time de professores. Eu estou envolvida, estarei com vocês em 2025 e é tão interessante essa turma, é tão bacana isso, que sem dúvida nenhuma vale a pena um podcast para a gente falar sobre essa experiência em Harvard que acontece com alguns profissionais que têm, né, essa performance de ir e que vai mudar o mindset de vocês. Mas agora, sem delongas, vamos chamar aqui esse artigo científico onde a gente traz a técnica de endolaser e que ele traz um caso de 7 pacientes referenciados e vamos ver então aí o que esse artigo trouxe. Lembrando que endolaser é uma técnica que começou a nível cirúrgico, começou aí para cirurgia de safena, cirurgia vascular, e alguns médicos cirurgiões plásticos observaram que ele fazia um derretimento e também um tightening em tecidos e começou a ser utilizado na cirurgia plástica e profissionais da área da estética e da saúde que fazem procedimentos minimamente em consultórios falaram: caraca, dá para a gente trazer essa técnica para o nosso consultório e ter eficiência. Então, para nós, profissionais não médicos, eu sou fisioterapeuta, biomédica e esteticista com mestrado em medicina estética internacional, eu vou usar no meu consultório minimamente invasivo em pequenas áreas e não realizarei a aspiração, porque os meus conselhos de classe, tanto de físio quanto biomédico, não permite que eu aspire. Então, eu vou derreter essa gordura ou então eu vou gerar um tightening sinalizado no meu tecido de intenção local, ou seja, lifting temporal, papada,
braço, íntima, vulva, porém eu não vou gerar a aspiração. Isso é muito importante a gente começar falando para que a gente não tenha invasões diárias, para que a gente não caia no ato médico, ou então a gente seja indiciado aí por exercício ilegal da profissão. Não, eu vou fazer o que me permite, o que está chancelado nos meus conselhos de classe e que eu também tenha uma formação específica para isso. Por isso que nós sempre estamos aqui no nosso podcast para tratar a estética com ciência e com ética, acima de tudo, respeitando todas as áreas. Então, bora lá, vamos falar sobre o nosso artigo. Então, tá bom. Beleza? Fechou. Novo protocolo endolifting versus laser hidroxapatita hialurônica. Ácido com cálcio, abordagem eficaz para rejuvenescimento facial. Então, já estamos falando aqui que nós vamos fazer uma técnica ou referenciar um artigo que foi publicado na revista de Dermatologia de Terapia Cosmética para a associação do endolaser junto com bioestimuladores de colágeno. E ela fez caso com 7 pacientes e publicou. Então, esses autores são a Daniele Innocenzi, que é da Universidade de Roma, e que fez a validação também. Então, muito bom, muito bom, muito bom. E vamos então para a introdução, que eu já reservei aqui alguns temas importantes. Esse artigo científico está falando de gordura submentoniana excessiva, muitas vezes chamada de adiposidade submentoniana e popularmente chamada de papada. É o acúmulo de gordura abaixo do queixo e da parte superior do pescoço. Isso resulta em uma aparência cheia ou até mesmo flácida dessa região, causando insatisfação estética, especialmente quando vista do lado, de lado, né? Quando aquela pessoa tira uma foto de você e posta. Aquela foto de lado que mostra a gente sem mandíbula, com o pescoço alinhado, papada, pescoço, tudo junto ao mesmo tempo. Além disso, a frouxidão dos tecidos subcutâneos e do músculo platisma na parte inferior da face pode exacerbar os efeitos do envelhecimento e do acúmulo de gordura. O envelhecimento leva à perda de firmeza da pele e dos tecidos, causando flacidez e o desenvolvimento da papada, impactando ainda mais o tratamento facial estético. A crescente preocupação com essas questões tem impulsionado o interesse em tratamentos não invasivos e minimamente invasivos para a gordura submentoniana e a frouxidão tecidual. Os pacientes agora têm várias opções de tratamento, incluindo tratamentos injetáveis, métodos não cirúrgicos baseados em energia. Quando eu falo métodos de energia, eu estou falando de métodos de tecnologia e procedimentos cirúrgicos. Uma opção minimamente invasiva é a lipólise a laser. E essa técnica emprega o calor do laser para romper os adipócitos e promover a reforma da derme reticular, estimulando a neocolagênese. Outra abordagem envolve o uso de preenchedores injetáveis, como ácido hialurônico e a hidroxiapatita de cálcio, para induzir formação de colágeno, melhorando a textura e a flacidez da pele. Nosso estudo apresenta um novo protocolo para lidar com o excesso da gordura e flacidez no terço inferior da face. Ele combina um tratamento com laser de diodo de 1470 nanômetros, usado com a marca Endolifting, que é um aparelho italiano, com a injeção subsequente de um preenchimento de harmônica, nome também comercial, para o terço médio da face. E, notavelmente, todos os pacientes obtiveram resultados altamente satisfatórios e duradouros com essa abordagem. O que é muito interessante porque nós tivemos um artigo que eu já gravei aqui para vocês do endolifting, mas que usa o ácido polialilático, o Sculptra, hiperdiluído em água de injeção e, e anestésico pré-endolaser. E aqui ela já está falando que ela faz
subsequente ao endolifting. Então, é muito interessante também, tá bom? Essa pesquisa compreendeu uma investigação controlada de centro único, prospectiva, quase experimental, realizada no ambulatório de dermatologia da doutora Hilária Proetti, em Latina, na província de Roma. O estudo foi realizado durante o período de abril de 2022 a dezembro de 2022, com avaliação de pacientes realizadas por 12 meses. Isso é muito interessante, que ela fez o procedimento, viu que os resultados aconteceram e acompanhou esses pacientes por 12 meses. E o nosso objetivo principal foi avaliar as alterações da flacidez cutânea e do excesso de gordura submentoniana usando um protocolo de tratamento inovador que combina a lipólise, a laser e, subsequentemente, a injeção de um preenchimento híbrido de tecidos moles. E o grupo de estudo foi composto por 7 participantes, sendo um homem e 6 mulheres com idade entre 47 e 63, que já apresentavam um grau de envelhecimento, com mediana de idade de 58 anos. E esses indivíduos apresentavam uma variedade de fototipos de pele classificados como pertencentes à categoria fototipo 2 e 3, de acordo com a classificação de fototipos de pele de Fitzpatrick. Avaliamos a ptose facial, as rugas e a extensão do fotoenvelhecimento por meio das escalas padronizadas antes e após as intervenções. Os participantes que preencheram qualquer um dos seguintes critérios de exclusão não foram excluídos: presença de inflamação, infecção crônica ou aguda perto do local da injeção. Hipersensibilidade desconhecida a qualquer um dos componentes injetáveis ou tópicos utilizados no estudo. Gravidez ou lactação, cirurgia estética facial prévia nos últimos 6 meses, procedimentos estéticos faciais prévios realizados nos últimos 6 meses anteriores aos estudos e condições autoimune pré-existente. Ou seja, isso já mostra para a gente o que a gente não pode fazer quando o paciente tem e quer fazer endolaser associado a bioestimuladores. Pacientes autoimunes não são pacientes elegíveis, gestantes ou lactantes não, pacientes que passaram por uma cirurgia recente na região também não, e pacientes que não estejam saudáveis. Lembrando que a estética sempre trata pacientes saudáveis. Isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Início do módulo. Então, após uma avaliação inicial do paciente, uma discussão abrangente dos riscos potenciais associados a cada procedimento, que isso é praxe, a gente precisa fazer, o protocolo subsequente foi implantado de forma consistente para todas as intervenções. O regime de tratamento iniciou-se com a administração de um laser de diodo de 1470 nanômetros, seguido pela injeção de um preenchedor híbrido, especificamente hidroxapatita de cálcio, ocorrendo 30 dias após o tratamento com laser. Precedente cada procedimento, a área da pele alvo foi submetida à asepsia completa com clorexidina alcoólica 0,5%. Posteriormente, um creme anestésico local contendo lidocaína 5% foi aplicado no local de tratamento com intervalo de 30 minutos antes do início do procedimento. Esse creme anestésico foi completamente removido imediatamente antes do início do tratamento, e a tabela 1 fornece uma visão abrangente das principais preocupações dermatológicas de cada paciente, as quantidades de agente anestésico administrado, bem como detalhes sobre a configuração do laser e os níveis de energia aplicado durante o procedimento. Isso fala muito e tem muito a ver com o artigo que eu publiquei sobre endolaser na papada, onde também nós utilizamos e referenciamos o comprimento de onda de 1470 para áreas de gordura. E nós também determinamos que, por mais que a gente trabalhe com uma tabela de usabilidade e aplicação, a gente tem que considerar, né, a personalização de cada procedimento com tempo, quantidade de energia, que é medida em joules, e a quantidade de acúmulo térmico de energia por centímetro quadrado. Então, cada volume de gordura,
cada distensão de tecido, cada grau de envelhecimento vai exigir que você personalize o seu procedimento para que você entregue resultado. Por mais que a gente cria, né, uma receita, um guia de início de partida, ele pode, dependendo do volume de gordura, exigir mais tempo, mais energia e mais quantidade de energia térmica acumulada. Antes da introdução da fibra do laser, uma solução composta por 5 ml de lidocaína e 15 ml de solução salina, que é o soro fisiológico, foi injetada no tecido subsequente, através de uma microcânula de 22G por 4,5 centímetros. É muito interessante porque eu também falo nas minhas aulas que eu evito fazer a solução de Klein, tá? Eu não estou indo contra quem faz, mas a solução de Klein é uma solução onde a gente inclui, além da lidocaína, a gente coloca o soro fisiológico, mas a gente coloca epinefrina mais bicarbonato. Qual que é a vantagem da solução de Klein? É que ela mantém a região em ação anestésica de 4 a 5 horas. E eu falo que eu prefiro uma solução de lidocaína hiperdiluída, como aqui, olha, o caso de 1 para 3, 1 ml de lido para 3 de soro, sendo que você usou 5 ml de lido e 15 ml de solução salínica, porque eu entendo que eu não preciso de 5 horas de ação anestésica no meu tecido se eu vou fazer um procedimento em consultório minimamente invasivo, tá? Mas essa é a minha opinião, né? Opinião é que nem política e religião, cada uma tem a sua, mas eu sempre falo isso nas minhas aulas, tá bom? Aí fica formigando, sente coceira, às vezes meu paciente vai voltar dirigindo, então eu quero mínimo dar um time para o meu paciente. O mesmo lugar de punção cutânea foi utilizado para a inserção da fibra de laser e o procedimento a laser empregou um laser de diodo de 1470 da Eufoton, Itália, equipado com uma fibra ótica variando de 300 a 400 micras a fibra, e a potência do laser variou de 2 a 2,5 watts, com parâmetros definidos de tempo on de 35 a 50 e tempo off de 55. Uma média aproximadamente de 350 joules foram entregues por área. Foi bem conservador. A energia do laser, quando convertida em calor, iniciou uma série de respostas fisiológicas, incluindo ruptura do adipócito, contração imediata dos septos conjuntivos, resultando em compactação do tecido, regeneração de fibras elásticas, neocolagênese, levando à produção de colágeno tipo 1 e tipo 3 nos meses subsequentes, rejuvenescimento profundo da pele com fibras de colágeno antiga, gradualmente sendo substituídas por novas. Após o tratamento com laser, os pacientes foram instruídos a usar um adesivo facial inferior por no mínimo 3 horas e a realizar massagens manuais na área tratada por pelo menos 7 dias. Além disso, todos os pacientes receberam prescrição de antibiótico terapia, consistindo em azitromicina 500 mg, administrado uma vez ao dia por 3 dias. Nós normalmente não prescrevemos antibiótico terapia, porque somos profissionais que não recomendamos e não somos prescritores, a não ser médicos e dentistas no Brasil. A injeção foi direcionada para a camada subcutânea superficial na área zigomático posterior, utilizando uma técnica de leque linear retrógrado com avanço da cânula, e foram aplicadas massagens suaves de compressão na área da pele perfurada no total, que foram administrados 2,5 ml de armonicá por paciente, com aplicação envolvendo 2 seringas de 1,25 ml para cada hemiface, visando pontos de estrutura facial, A e B, especificamente
JR e ZL, conforme mostrado na figura 1. O ácido hialurônico contribui para a formação de uma matriz extracelular de suporte que regula a proliferação de fibroblastos. Simultaneamente, as microesferas de hidroxiapatita de cálcio estimulam a produção de colágeno. O ácido hialurônico se liga à fibrina, facilitando a criação dessa matriz extracelular de suporte. E esse processo leva ao desenvolvimento de uma estrutura semelhante à cartilagem hialina, estimulando a diferenciação de células de fibroblastos em condroblastos, que depositam o agente natural de levantamento da pele da natureza endógena do colágeno. O gel degrada gradualmente em conjunto. Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Tá bom? Aqui é a tabela, eu deixo essa referência para que vocês baixem esse artigo e vocês enviem e avaliem também. Então, olha só essa imagem, né? A B da face. A gente, então, eles depositaram, né? Como a injeção do Harmonica, a gente normalmente utiliza essa marcação, que é muito interessante, as áreas de injeção de acordo com a estrutura da face abdominal, uma série de conteúdo. Então, ele fez na papada e depois ele fez em 30 dias essas marcações com o produto Harmonica. E aí ele fala que o papel do Harmonica na produção do novo colágeno e efeito volumizador que nós temos e já conhecemos na literatura, tá? Recolha de dados, a classificação de Fitzpatrick, a classificação de ptose facial de Baker, que também é uma estrutura que você pode utilizar, referenciando aí, né, na sua forma de avaliação. Então, a gente tem tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, que classifica, na verdade, o grau do envelhecimento. E aqui, né, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que é a regra da figura 4, que são as rugas de Glogal e score de gravidade do fotoenvelhecimento, que determinou a aplicação, a quantidade de energia de cada vetor. Então, aqui ela fala, né, por exemplo, olha lá, mulher de 47 anos, Fitzpatrick de 3, Glogal de 3, classificação de Baker de tipo 1 desenvolveu complicação do preenchimento no terço inferior da face devido a uma a uma infecção bacteriana após um procedimento odontológico. Após dissolver o preenchedor com hialuronidase e prescrever antibiótico terapia oral, cerca de 8 semanas antes, o paciente foi incluído no estudo. A principal preocupação era melhorar as problemáticas residuais após a dissolução do ácido hialurônico, como uma flacidez acentuada da pele. Os outros objetivos eram a melhora da gordura submentoniana e a suavização da mandíbula inferior e do canto do pescoço-queixo. Fibra ótica utilizada foi 300 micras, foi utilizado para o tratamento do laser, as seguintes configurações: 2,2 watts, tempo on 35, tempo off 55, com uma quantidade total de energia de 900 joule por área. Um mês após o procedimento com laser, 2 seringas de preenchedor híbrido, uma de cada lado, foram injetados. E aí a gente tem exemplo do paciente 1 antes e após, com reposicionamento da face, comparando o antes e o depois, e o efeito de preenchimento de tightening e de rejuvenescimento. O que é muito interessante é que ele traz também vários resultados de antes e depois, o que favorece esse protocolo, entrando então com o endolaser, com a lidocaína hiperdiluída, e depois de 30 dias com o Harmonica, seguindo aqueles pontos de muito interesse. E aí nós vamos à conclusão. Em conclusão, nosso estudo apresentou um protocolo de tratamento inovador,
que aborda efetivamente o acúmulo de gordura submentoniana e a frouxidão tecidual por meio de uma combinação de procedimentos minimamente invasivos e quase indolores, incluindo lipólise a laser e injeção de preenchimento híbrido. Os resultados dessa pesquisa mostraram não apenas melhorias imediatas e substanciais nos resultados dos pacientes, mas também a notável longevidade desses efeitos que persistem mesmo após um ano de observação. Essas descobertas ressaltam o potencial dessa terapia combinada em fornecer aprimoramentos estéticos duradouros com tempo de inatividade mínimo, downtime mínimo, contribuindo para uma maior satisfação do paciente, embora nosso estudo não tenha um grupo controle. As vantagens da lipólise a laser, como sua natureza minimamente invasiva e o estímulo da neocolagênese, posicionam como uma opção atraente e bem tolerada para os rejuvenescimentos submentoniano. Além disso, o uso de preenchedores híbridos, exemplificado pelo Harmonica, fornece uma solução holística, promovendo restauração de volume e rejuvenescimento da pele com uma aparência natural e duradoura. Investigações futuras, incorporando grupos de controle, elucidarão ainda mais a eficácia dessa abordagem de tratamento e refinarão a sua aplicação. Eu, por exemplo, já quero fazer na minha prática clínica, referenciando aí esse protocolo que foi muito bem aceito, tá? Então, isso é muito bom, é a gente usar esses protocolos para que eles sejam guias, né? Para que eles vão guiando a gente, para que eles revalidam o que a gente vai fazer no nosso consultório de uma maneira eficaz. Por hoje, o nosso podcast, então, é a associação do endolaser junto com uma injeção híbrida de Harmonica, que é a associação do ácido hialurônico com a hidroxiapatita de cálcio, a famosa misturinha, que agora já é industrializada e comercializada em pontos específicos. Eu vou voltar aqui para o início do nosso artigo científico, o que você pode baixar no Google Academic ou então me mandar um direct no meu Instagram e eu encaminho para vocês esse artigo científico. Eu espero vocês também nos meus cursos híbridos, online e também presenciais, para que a gente sempre leve uma estética científica. Então, o meu agradecimento e ficamos para o próximo podcast, que com certeza trará um tema importante e relevante para os profissionais da área da saúde e da estética. Meu muito obrigada. Com vocês por aqui, professora Dani Moleiro. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.